Tosha. Tosha. Olá, este vídeo não vai ser tão sério como de costume. O objetivo dele é levantar o seu astral, mas tenho certeza de que ele vai se espalhar bastante e vocês vão acabar mandando para os seus amigos. Vocês vão entender depois essa introdução curta. Aprendi um termo nos Estados Unidos que passei a usar e talvez vocês já tenham ouvido em streams ou vídeos. Político, de acordo com o padrão, é Vivek Ramaswamy. Aqui nos Estados Unidos ele usou esse termo, talvez até tenha inventado, político de acordo com o padrão. Eu não vou ficar muito tempo explicando para vocês como isso é definido e quais são, por assim dizer, os marcadores disso, mas um marcador a gente com certeza vai discutir. Quando o político vira herói de memes por repetir sempre as mesmas palavras e expressões, geralmente fora de contexto e sem sentido. Poroshenko ficou conhecido por Diakul, sendo chamado de Diácula, e Zelensky por Potúgida e Tosha. Ou seja, é uma pessoa que naturalmente nunca leu nada na vida, não sabe de nada, não entende nada. Na verdade, ele só aprendeu ucraniano após virar presidente da Ucrânia ou durante a campanha eleitoral. E aí ele usa essas palavras em qualquer situação, apropriada ou não. Agora eu vou mostrar para vocês uma seleção incrível, acho que vocês vão se divertir muito. Mas o pior é que isso indica que a pessoa é burra. Vocês precisam entender que uma pessoa assim está governando a Ucrânia há 6 anos, e isso é realmente uma situação perigosa. Então, apesar das risadas, por favor, tirem suas conclusões. Moni e tal, escravidão e tal, caçadores e tal, e tal, e tal, conflitos militares e tal, graças aos canais do Telegram e tal, ataques e tal, rodovias e tal, condições de Minsk e tal. Solidariedade e tal. Negociadores, prisões bloqueiam suas contas. E tal, Bucareste e tal, hospitais sem eletricidade e tal. Ataques às torres e tal, dias de fome e tal, aeróstatos e tal, comandar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, então o SSCH e tal, bombardeiam e tal, e tal. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Fazer eletricidade e tal, e tal. Vamos desligar e tal, e tal, e tal, TSMI e tal, desligar a eletricidade. E tal, e tal, e tal, e tal. E tal. Jovem, pessoa idosa e tal, e tal, e tal. E tal, são consequências da guerra e tal, e tal, e tal. Estava nas trincheiras e tal. E tal, e tal, e tal, eu tenho segurança. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E tal, e tal. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e assim por diante, e coisas do tipo e tal. E tal, e depois, e tal, e tal, e tal, e tal. Sim, nomeação antecipada, bombs, batalhões, independentemente. E tal. Damba, e tal, finanças, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E tal, dossiê, e tal, 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 e tal. Houve tiros e tal, houve um desembarque SSS dossiê. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E também alguns cálculos dossiê. E tal. E tal. E tal, e tal. Ciúmes. Quanto ao poder, quanto ao mínimo, quanto ao das crianças. Sobre animais, apagões, minerais e outros temas mencionados, o que há lá? Quanto a isso e aquilo. Quanto a isso, Aquilo. E reconhecimento e aquilo. Os caras que não podem sair do país, aquilo. o que? Aquilo. Todo mundo gosta de viver com algum medo. Aquilo que viram bom, dá para fazer 1000 compilações dessas. E vocês sabem como Zelensky fala, no geral. 6. 7 pensamentos em uma frase, não termina nenhum, não conclui, já pula para outra, para a terceira.
Isso também são sinais de um estado inadequado, de pouca inteligência. Mas, de novo, eu levo vocês a pensar: essa pessoa governa nosso país. E não só em tempos de paz, ele governa também durante a guerra. Ele, estando nesse estado e com essa confusão na cabeça, está negociando agora com os Estados Unidos da América e em breve terá negociações com o Putin. Conseguem imaginar? É disso que trata o vídeo. Mais do que rir, pensem em quem decide o destino do país e de milhões de pessoas. Peço novamente, já rimos, mas reflitam. Isso é ótimo e necessário, mas não repitam esse erro. Não se pode simplesmente colocar pessoas assim no poder. Isso é inadmissível, porque uma pessoa que se expressa dessa forma, que fala desse jeito, a priori não tem ideias, nem filosofia, nem pontos de vista sobre nada. Até Einstein dizia que era preciso explicar coisas complexas da física. Assim, até uma criança de 10 ou 13 anos pode te entender. Da mesma forma, na política, você deve se expressar de modo que até um adolescente entenda o que você está dizendo. Vamos considerar um de 13 anos. E se você aparece falando de forma complicada, blá blá blá, um monte de coisas sem sentido, então o resultado será exatamente esse. E é exatamente esse resultado que temos agora. Inscreva-se no canal, compartilhe e comente. Obrigado por assistir. Até mais!